Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo, professor Paulo de Biologia B, tá? E hoje a gente vai estar corrigindo e solucionando as questões de Biologia B. Estou compartilhando, espero que vocês estejam vendo, tá? É o sistema circulatório e respiratório que vocês acabaram de ver, ok? Aqui está meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, alguma dica, vocês podem estar à vontade para estar usando, tá bom? Então vamos para o que interessa, né? Vamos para a primeira questão, que a primeira questão ela começa já detonando. Até fiz uma anotaçãozinha para mim não me perder também. A primeira questão é da UFSCar. Ela fala o seguinte: se pudéssemos marcar uma única hemácia, olha, estamos falando de uma hemácia, do sangue de uma pessoa, quando de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé, uma parte inferior do corpo, tá? E seguir seu trajeto pelo corpo a partir dali, ok? Detectaríamos sua passagem sucessivamente pelo interior de. Ou seja, a questão quer saber por onde essa hemácia vai passar, tá? Através da passagem de um capilar sanguíneo do pé. Então ele está numa parte inferior do corpo, ok? E ele quer saber sucessivamente, ou seja, a ordem que as questões estão dando aqui, que ele passou, tá? Fala o seguinte: primeiro ele passa por uma artéria, tá? Depois ele passa por uma veia, coração, artéria, pulmão, veias e finalmente pelos capilares. A B fala artéria, coração, veias, pulmão, veias, coração, artérias e capilares. Vão anotando para vocês não ir se perdendo, tudo bem? A C fala veias, artérias, coração, veias novamente, pulmão, artérias e por fim o capilares. A D, veias, pulmão, artéria, coração, veias, pulmão, artérias e capilares, tá? Caso você tenha se perdido, a gente precisa saber por onde que essa hemácia passou. E ela precisa ser numa ordem sucessiva, tá? Do jeito que ocorre dentro do nosso corpo. Aí, veias, coração, artérias, pulmão, veias, coração novamente, artérias e capilares, tá? Eu fiz um pequeno textinho aqui para estar tentando exemplificar para vocês. Basicamente, a hemácia, ela através das veias cavas chegará ao coração. Ou seja, a veia cava é o nosso primeiro destino. E ela vai levar essa hemácia para o coração, que é o nosso segundo destino. Então já sabemos as duas primeiras respostas, que são veias e coração. Tá certo? Até então, a única que satisfaz essa afirmação que eu elaborei é a E, né? Veias e coração. Só que isso não é o suficiente, a gente precisa compreender mais, tá? Na sequência, ela passa pelas artérias pulmonares. Vamos ver aí, ela fala de artéria pulmonar também, tá? Que será levada ao pulmão. Se eu estou falando de artérias pulmonares, meu destino é o pulmão, ok? Logo, o nosso quarto destino será o pulmão. Do pulmão, ele através das veias, tá? Vai de volta para o coração. Isso aqui já é o nosso sexto destino. 1, 2, 3, 4, 5 é o nosso sexto destino, que é o coração. Ele volta para o coração, tá? E a partir do coração, através de uma artéria, chamada artéria aorta, que vocês viram na apostila, tá? Ela vai, através das suas ramificações, chegará aos capilares sanguíneos nos tecidos. No caso, o nosso ali, que é o do pé, né? Do pé de um cidadão. Logo, a resposta da primeira pergunta da apostila de Bio B é a E. Vou deixar grifadinho aqui.
deixar em uma cor, essa verde de biologia. Tranquilo, pessoal? Ela é bem chatinha, tá? Vocês têm que ter uma base bem forte aí, tá prestando bastante atenção na apostila. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem estar falando com qualquer professor de biologia, que a gente vai tentando explicar melhor para vocês, tá bom? Bom, A2. Sobre o funcionamento do sistema cardiovascular humano. Analise as dissertativas abaixo. A primeira, ela fala o seguinte: o aumento da frequência cardíaca durante o exercício aumenta a circulação sanguínea, mas diminui a pressão arterial. Essa é a primeira afirmação, né? Bom, A2. A menor frequência cardíaca durante o sono faz chegar aos órgãos menos nutrientes e oxigênios do que durante o exercício físico, né? E a 3. Uma pessoa em situação de perigo tem frequência cardíaca e pressão arterial elevadas, devido à liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Bom, a gente precisa saber se é verdadeiro ou falso, né? O aumento da frequência cardíaca durante o exercício aumenta a circulação sanguínea, mas diminui a pressão arterial? Nossa, quando você está fazendo exercício físico, ele aumenta a pressão arterial, tá? E o que a 1 está falando é totalmente ao contrário. Então, logo, a 1 é falsa. Aqui, ó, podemos observar. O aumento da circulação promove o aumento da pressão no interior dos vasos sanguíneos, tá? Logo, a 1 já é falsa. 2. A menor frequência cardíaca durante o sono faz chegar aos órgãos menos nutrientes e oxigênios que durante o exercício. Exatamente. Tanto que durante o sono, nosso metabolismo ele dá uma desacelerada, tá? Por isso que não é muito bom comer algo muito pesado antes de dormir. Certo? Agora 3. Uma pessoa em situação de perigo tem frequência cardíaca e pressão arterial elevadas. Sim, é verdade. Devido à liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Também é uma afirmação válida, está correta. Logo, apenas a minha primeira questão é falsa. Então, a gente precisa ver as nossas alternativas, né? A 1 e a 2 estão corretas? Não, a 1 está incorreta. A 2 e a 3 apenas? Até então é essa, né? Mas vamos confirmar, a gente não pode, no meio de uma prova, no meio de uma ansiedade, né? Quando a nossa pressão cardíaca está elevada, a gente tem que pensar muito bem. A gente viu a primeira resposta, mas a gente precisa conferir os outros, tudo bem? A C, a 1, a 2 e a 3, todas estão corretas? Não, a gente provou ali que a primeira, ela está incorreta. A D, a 1 e a 3, também não. E a E, apenas a 1? Muito, talvez a mais mentirosa daqui. Logo, a B é a nossa resposta correta. Tudo bem? Vou deixar com um verdinho aí de biologia. Agora 3, é bem grandinha, né? A Unifesp. As informações a seguir encontram-se em um folheto para agentes de saúde responsáveis por medir a pressão sanguínea de pacientes que chegam em um centro médico. Você foi chamado a revisá-lo, usando seus conhecimentos sobre o sistema circulatório. Então, aquela aula, aquela apostila de BioB, se você não prestou atenção, se esse paciente chegar para você numa hora, ele está ferrado, né? Mas como eu sei que vocês são ótimos alunos, prestaram atenção, vocês vão conseguir tirar de letra. Bom, a 1 fala, a pressão máxima medida é obtida quando o ventrículo esquerdo se contrai e a mínima quando ele relaxa. Essa informação está correta, tá? É assim mesmo que funciona. A 2. A pressão sanguínea pode ser medida em qualquer parte do corpo, já que ela é igual em todo o sistema circulatório. Não, pessoal, tem lugares específicos para a gente estar medindo a pressão arterial, tá? Que inclusive eu anotei aqui embaixo. Frequentemente medida na artéria braquial. Tem uma artéria que passa entre nós, geralmente quando você vai num postinho, você vai fazer algum check-up, eles vão tirar a pressão de você, geralmente eles tiram aqui do pulso, né, aqui já do braço. Então, aqui está totalmente errado. A pressão não é toda igual.
A pressão da ponta do seu pé e a pressão do seu pescoço é totalmente diferente, tá, pessoal? 3. O paciente deve evitar esforços físicos antes do exame, pois isso alteraria os resultados, com certeza. Assim como nós vimos na questão anterior, os exercícios físicos ele aumentam a pressão do corpo. Então, se você está lá, fez uma maratona, você correu lá seus 5 quilômetros, e logo após você vai fazer um exame de pressão, sua pressão vai estar lá em cima, você vai se assustar. Por isso que é bom você tirar um tempo para fazer algum exame, por exemplo, tá? De pressão, para que ele esteja ali na sua naturalidade, sem nenhuma ação externa, que no caso aí é o exercício. Então é verdade, o paciente deve evitar esforços físicos antes do exame. A 4. Os resultados serão alterados caso o paciente tenha ingerido alimentos excessivamente salgados antes do exame. Verdade. E você já tem aquele ditado, né, que quando cai essa pressão, você tem que colocar sal embaixo da língua. Bom, isso está certo e está errado ao mesmo tempo. Já é bom que já vai desmistificando vocês. O sal, ele realmente ele ajuda a levar nossa pressão. Inclusive, as pessoas que têm problema de pressão alta, elas não podem estar comendo aquela batata frita com bastante sal, aquela carne muito temperada, tá? Com sal, com sódio, porque isso de fato eleva a nossa pressão arterial, nossa pressão sanguínea. Só que quando você está caindo naquela pressão, você está sentindo aquela moleza, tem-se o mito que colocar debaixo da língua o sal, ele já vai aumentar a sua pressão, mas não é assim que o nosso corpo funciona, tá? Pode levar até dias para que isso seja percebido pelo corpo. A 4 está correta. Os resultados serão alterados caso o paciente tenha ingerido alimentos excessivamente salgados antes do exame. Por exemplo, você vai fazer o exame no dia anterior, você comeu muita batata frita com sal, daí você comeu uma carne muito salgada, e de manhã você já vai fazer um exame, provavelmente a sua pressão arterial vai estar muito alta. Tá? Então, até agora, a 2 está falsa, né? Vamos ver a 5 agora. A pressão sanguínea é maior no coração e nas veias, e menor nas grandes artérias. Tá, eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Na verdade, ela é falsa. Nas grandes artérias, como a aorta, a pressão é elevada, devido à sistole ventricular. Logo, a 5 está falsa. Ou seja, a 2 e a 5 são falsas. A 1, a 3 e a 4 são corretas. Vamos achar aqui a nossa alternativa que fica de acordo com isso, né? Aqui está falando que a 1, a 2 e a 3 está correta. Não, incluiu a 2, e a 2 não está correta. Aqui falou a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Sim, até então sim, mas vamos confirmar as outras, tá bom? A C, a 1, a 4 e a 5. Não, a 5 está incorreta. Aqui está falando a 2, a 3 e a 5. Também não. A E, 3, 4 e 5. Também não. Logo, a nossa B é a correta. Sempre aí o verdinho de biologia, de correto. Vamos para 4 agora, né? Considerando a trajetória do sangue e o transporte de substâncias através do sistema circulatório, espera-se a atuação mais rápida de um medicamento no cérebro C, inalado pelos pulmões, injetado numa veia do braço, ingerido sob forma líquida ou como comprimido, injetado diretamente numa veia acima da linha dos ombros. Eu dei uma travadinha aqui porque meu notebook, a tela dele, eu acho que não aparece para vocês, ele tá com um frame um pouco queimadinho, né? Então, se eu ficar subindo demais ou descendo demais, é por isso. Vamos ver o que a pergunta está pedindo de novo. Considerando a trajetória do sangue, a gente precisa pegar todo o conhecimento que nós aprendemos sobre a trajetória do sangue e o transporte de substâncias através do sistema circulatório. Espera-se atuação mais rápida, ou seja, eu preciso tomar um medicamento e ele precisa fazer efeito o mais rápido possível no meu cérebro. Qual que é a forma, qual que é o método que eu utilizo
dentre as opções aqui, para chegar mais rápido, para ter mais efeito, né? É ser inalado pelo pulmão, no caso, a nossa alternativa A. Pelo fato que, ao ser inalado pelo pulmão, o medicamento irá ao coração. E na sequência, ele passará pela aorta e chegará às carótidas e atingirá o cérebro mais rápido. Ok, pessoal? Então, se eu precisar de um medicamento que ele precisa fazer uma ação mais rápida, ele teria que ser inalado pelos pulmões, tá? Com aquelas máscaras e tal. Então, são apenas 4. Deixa eu ver se eu não coloquei mais nada aqui. Não coloquei. Dessa vez são apenas 4 questões. Se ficou alguma dúvida, ou se eu não expliquei muito bem, se você não entendeu, você pode estar falando comigo, pode estar falando com qualquer outro professor, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando bem a apostila, entendendo bem os enunciados, tá? A parte de interpretação é muito importante também, para qualquer vestibular, para o Enem, para a Unesp, para qualquer vestibular que vocês forem fazer. E a gente tenta buscar meios e caminhos de tentar compreender totalmente as questões, ok? Quando você entende o que a questão está pedindo, fica muito mais fácil do que você simplesmente tá ali lendo, sabe? E isso pode ajudar muito, fazer muita diferença numa prova, uma diferença de uma outra pessoa, por exemplo. Bom, acredito que seja isso, né, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição, como eu já disse. E o que precisarem é só dar um toque. Até mais.